boa noite. Deixa eu já convidar aqui os nossos convidados. Só um instante. Já convidei, aguardar eles para entrar. Será que não? Wagner. Deixa eu ver. Aqui. O Wagner. Vamos ver a Célia. Só um instante, por favor, que eles vão entrar. Os nossos convidados de hoje. O Wagner não está conseguindo participar. Será o que foi? A Célia também não. O Wagner entrou. Tudo bem, Ariane? Oi, Wagner, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você está? Bem, graças a Deus. Bom, isso é Aqui, importante. sim, tentando convidar aqui a Célia Maria para poder participar com a Certo? gente, Vamos conseguir aqui. né? Só um instante, por gentileza. A Tá, não, gente tranquilo. só vai conseguir. Será que aparece ao vivo no meu WhatsApp, no meu Instagram também? Eu acho que sim, né? Sim, ó, a Célia entrou. Vai virar a câmera agora. Ela conseguiu. Oi, Célia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Wagner. Onice. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Também, tudo bem, tudo certinho, tudo seguindo. Então vamos seguir juntos, né? Conhece mais um podcast. Isso. Exato. E para a gente já dar início a ele, né? Nós sempre começamos com uma respiração. Essa respiração ela vai nos concentrar, nos relaxar, entrar em sintonia. Então, nesse instante agora, nós vamos fechar os olhos e vamos, né, inspirar profundamente. Convido você aí de casa também a fazer isso. Essa respiração ela é poderosa, ela alivia até crise de ansiedade. Então, sempre que você estiver estressado, nervoso, faça essa respiração. Então, feche os seus olhos nesse momento, puxe o ar o quanto você conseguir, inspira pelo nariz e solta lentamente pela boca. Inspira e solta bem devagar. Mais uma vez, por favor. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Isso, maravilha. Que bom. É muito poderoso essa respiração. Você tiver insônia, fazer por 20 minutos, você consegue dormir, consegue aliviar a sua ansiedade. É ciência. Isso mesmo. Então, gente, boa noite. Para quem está chegando aqui e não me conhece, eu sou a Ariane Moura, terapeuta, né? Espero que todos estejam bem, em paz, com muita saúde. E eu, junto com a terapeuta Célia Maria, criamos, né, o Terapia Cast, que é o terapia na vida real. E ele tem um propósito e existe para poder levar a terapia na vida real, né? De todas as pessoas que não conhecem, não sabem. Então aqui é um espaço seguro, é um espaço de consciência, é um espaço de escuta, não tem julgamento, não tem certo ou errado, né? Aqui é uma conversa e presença de histórias reais. Hoje nós temos um convidado que vai contar a sua história de vida. Isso é terapia ao vivo, né? É muito É verdade. rico isso.
é terapêutico, é um espaço terapêutico, né? Então, o Terapia Cast, ele é para todo mundo. Ele é para pessoas cansadas de sustentar esse mundo emocional sozinho. Ele é para quem já tentou dar conta de tudo sozinho e não conseguiu. Ele é para aquela pessoa que está sentindo o corpo cansado, a mente acelerada, pensamentos assim intrusivos. Então, quem quer começar a terapia e tem medo, aqui é uma terapia ao vivo. É a terapia na vida real. Então você já vai começar a identificar e ver que não é aquela coisa toda que o pessoal pensa que é coisa de doido, para doido. Não é. É para todo mundo, né? O Terapia Cast, ele não é para ensinar. Ele é um espaço de sentimento. Ele é um espaço para a gente refletir e se reconhecer. Reconhecer na história da Célia, na do Wagner, que é o nosso convidado de hoje, nós nos reconhecemos em histórias. Terapia Cast, ele não fala de terapia, ele é um espaço terapêutico, é um espaço na vida real, é uma terapia ao vivo na nossa vida. E ele traz transformação de vida. Ele traz na minha, quando eu escuto a história das pessoas, ele traz na sua, ele traz na nossa essa transformação, né? Na terapia passada, retrasada, que foi com a Madalena, ela destravou, ela teve um insight, destravou, né? Aqui depois do outro dia que ela fez a apresentação. Eu já mandei um áudio perguntando para ela como ela estava, e ela falou, eu estava procrastinando uma coisa, não aceitando uma coisa, e depois do Terapia Cast, ao fazer, eu já destravei. Já foi mais leve para ela no outro dia. Então, assim, é muito rico tudo isso. Aqui são vidas, vidas humanas, que importa muito, né? Então, ele existe, o Terapia Cast, porque nem todo mundo consegue pedir ajuda. Tem medo, às vezes, né? Falta coragem, falta incentivo, não tem quem apoia. Então, mas todo mundo merece ser escutado. Então, aqui, a gente não romantiza o processo, falamos na vida como ela é. O Wagner vai contar a história de vida, a Célia contou, as meninas contou o que aconteceu com elas. Isso é muito importante. E hoje é mais um episódio de transformação de vidas. Sejam todos bem-vindos. E todo Terapia Cast tem uma frase, né? E a nossa frase da verdade hoje é: nem tudo que incomoda é errado. Fica aí a reflexão. Então, hoje está aqui comigo a terapeuta Célia Maria e também o Master Terapeuta Wagner. Eu vou passar a palavra para ela agora, para depois a gente... Boa noite, Célia. Boa noite, Ariane. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão assistindo essa live, né? É com muito prazer e carinho que a gente está aqui, mais um podcast, Terapia Cast. Então, esse lugar de escuta, esse lugar de você desabafar, de falar sem julgamentos, é seguro, né, Wagner? A gente, igual aqui, a gente pode errar, pode fazer as coisas que a gente gostar. A gente faz uma projeção e depois sai outra, mas tudo bem. O importante é sermos verdadeiros. Isso que a terapia exige de nós, a verdade, a clareza, a firmeza, tá sentindo, tá, se não tá, não tá. Então, assim, não ter máscaras, é acabar com essas máscaras aqui no terapia. Então, que seja bem-vindo, que Deus nos abençoe, né, nos cubra de bênção agora, sobre tudo que vai ser falado, as pessoas que vão estar escutando, quem vai estar sendo presenteado com essa escuta sobre a vida, a história do Wagner, porque cada convidado ele traz um ponto muito grande para todos nós, transforma realmente as nossas vidas. Então seja bem-vindo e tudo que a gente for falar aqui, que Deus abençoa cada um de nós. Amém. Então, agora eu passo a palavra para o Wagner e já eu agradeço por estar aqui, Wagner. Né? Você apresenta do seu jeito, o jeito que você achar melhor,
né? Que você vai contar um pouco da sua história, como conheceu a terapia, se a terapia deu certo, por quê. E hoje você é terapeuta, né? Então Certo? fique à vontade, eu já te agradeço. Seja bem-vindo. Eu, bom, eu que agradeço pelo convite, na verdade, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, na verdade, né? Porque a gente transforma tudo isso em aprendizado e é isso que faz com que a gente consiga também transformar a vida das pessoas a partir de que a nossa esteja fluindo e da forma correta, você consegue trazer também um caminho para os clientes, para as pessoas que chegam até nós, na verdade, muitas vezes de forma desesperada, com muita dor, né? E agradeço também de antemão esse convite para poder participar e trazer um pouco dessa experiência aí para as pessoas, justamente para reflexão e muitas vezes também aprendizado no dia a dia, né? Então, vamos começar. O que que acontece, né? Como que eu estava antes da terapia, como que o Wagner antes da terapia, o Wagner pós-terapia e o Wagner pós 3 anos de terapia. Porque tudo é um processo muito devagar, às vezes a gente acha, mas é que daí com o passar do tempo a gente vai encontrando o nosse caminho e esse se encontrar, na verdade, é porque você vai subindo esses degraus, né? Que a gente vê aí na escada da vida, e aí você entende muita coisa vai fazendo sentido e aquilo que talvez um dia foi algo que te colocou, que nos coloca no fundo do poço, acaba sendo algo que te impulsiona para cima e aí você vê que você ganha uma força tremenda justamente para fazer as coisas que você realmente deseja na sua vida, né? Quando eu encontrei a terapia, a TRG, na verdade, eu estava passando por um momento da minha vida que não estava sendo fácil, né? Vou voltar um pouquinho antes, 2 anos antes, pós-pandemia. Todo mundo, né, tinha um comércio, automaticamente era dentro de um shopping. Eu trabalhava com alimentação saudável, tinha uma base de clientes onde que eu lutei para conquistar, corri atrás. E aí o que que aconteceu, né? Todo mundo aí ficou de mãos atadas devido à pandemia. E eu também fiquei, né? E por ser alimentação dentro de um shopping, eu acabei tomando algumas decisões que eu via que eu não iria continuar, até mesmo porque estava acumulando dívidas, né? E não tinha como atender porque justamente o shopping não poderia abrir, né? E na época, então, eu tomei algumas decisões de vender o meu espaço, o estabelecimento, né, que eu corri atrás, lutei, eu estava com a sala totalmente reformada nova, né, os móveis tudo novo, todos os móveis novos. E aí a gente às vezes pensa assim, bom, né, que decisão tomar quando você está no olho do furacão, né? E muitas vezes você se deixar sonhos e coisas que você sempre lutou para trás, né? Lógico que depois lá na frente a gente vai ter o sentido de tudo isso, mas é que quando você está passando pela dor, é algo muito difícil de você compreender. E na época, então, eu tomei essa decisão, acabei vendendo para uma pessoa que eu conhecia, ela ficou com um nome, com a marca e tudo mais que eu tinha criado, na verdade, né? E lutado para conquistar e enfim, voltei para o trabalho que eu estava, que era o trabalho antigo. Eu trabalhava terceirizado, cuidando terceirizado para uma imobiliária, né, cuidando da parte de limpeza de prédios, condomínios e casas, né? Bom, até aí estava tudo bem, né? Então, automaticamente, então, eu saí daquilo que eu estava fazendo, que era algo que eu gostava bastante, e fui para uma área que trabalhava muito, né? E não que as outras áreas não trabalhem, eu também trabalhava muito no shopping para tentar fazer o meu negócio dar certo. Só que o fato é que não funciona assim, quando você não tem uma estrutura emocional para lidar com as situações, inclusive muitas vezes com funcionários e pessoas, automaticamente o seu negócio começa a tomar uma forma que você não gostaria. E você acaba perdendo o controle da situação, né? E aí, o que que aconteceu? Depois desses 2 anos, eu tive uma pessoa muito próxima que ficou doente, na verdade, né? Não é que estava com câncer. Eu notei que essa pessoa começou a baixar muito peso, tipo assim, 10 quilos em 2 meses, era muito peso. E eu até comentei na época com a minha mãe, ó, eu acredito que esteja passando por algum processo de doença e tudo mais, e até mesmo porque o peso foi muito rápido em pouco tempo, né? E aí eu tomei uma decisão de sair justamente de onde eu estava para cuidar dessa pessoa, que depois, lógico, fui descobrir era um câncer que essa pessoa tinha. E aí eu pensei, bom, agora no olho do furacão, o que que eu faço, né? Sem o trabalho que eu tinha antes, porque eu tomei uma decisão de largar aquilo que eu estava fazendo, né? Lógico, não realizava todos os sonhos, mas pelo menos era uma renda razoavelmente média, né? Que era pago de uma forma muito certinha, a empresa era muito correta comigo e tudo mais, mas são decisões que às vezes a gente pensa assim, bom, a gente tem que tomar decisões na vida, porque justamente ou você toma essas decisões ou automaticamente você começa a depois remoer tudo isso e isso acaba te fazendo mal. Então, o que foi o que eu fiz? Acabei saindo da cidade que eu estava, que era Brusque, e vim para a cidade de Joinville, em Santa Catarina.
Automaticamente, a partir dali, a minha vida, então, mudou 360 graus, e aí veio uma situação. Justamente essa pessoa estava doente, e era realmente câncer, né? E aí eu pensei, bom, e agora, né? O que que eu faço com tudo isso? Automaticamente eu tinha um valor guardado para manter um tempo, mas não muito tempo, e eu comecei justamente a cuidar dessa pessoa que estava com câncer, fazer quimioterapia, radioterapia, todos os processos que a gente sabe aí que são desgastantes, né? Pessoal, quem está entrando na live, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? E quem quiser curtir a live e compartilhar, fiquem à vontade, tá? A gente com certeza vai trazer muita coisa boa aí. E automaticamente, então, essa pessoa estava com isso e automaticamente eu não estava preparado emocionalmente para lidar com a situação. Porque uma coisa é você querer cuidar de uma pessoa que ela até é bem emocionalmente, mas uma coisa é você querer cuidar de alguém que é doente emocionalmente, doente fisicamente e que vai deixar você doente também. E aí esse processo de quase 2 anos me desgastou tanto que automaticamente eu pensava todos os dias, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu vim aqui para esse lugar, nessa situação e tomar essas decisões que eu tomei, sendo que são situações que você acaba ouvindo, palavras, situações, discussão, porque é uma pessoa muito difícil de lidar, às vezes poderia ser uma pessoa até meio que narcisista ou não, eu não sei, porque não é um diagnóstico que a gente consegue ter, mas o fato é que justamente a minha emoção simplesmente, o meu emocional simplesmente foi para o espaço, e teve todo o processo, lógico, de pós-tratamento até que chegou um momento que essa pessoa veio a falecer automaticamente, né? E isso trouxe um impacto muito grande para mim. E a partir dali eu comecei a pensar, e agora? Para que lado que eu vou? Eu sempre trabalhei com vendas, né? Então a área de vendas foi algo que eu sempre gostei muito. E trabalhei durante representante quando eu estava nesse local, mas viajava um pouco, mas também estava boa parte em casa, né? Então foi um processo automaticamente totalmente desgastante. Então, quando a gente passa por situações assim, a gente não está preparado, automaticamente eu comecei a adoecer também, né? Eu já tinha ansiedade já pela minha infância, né? Quando eu tive ali uma infância que eu passei com professores tóxicos, com uma professora tóxica na primeira série, com 6 anos de idade, eu comecei a ter uma dor de cabeça muito grande. E as dores de cabeça eram semanais, né? Elas não era uma dor de cabeça que atingia por pressão alta ou por má alimentação, não. A minha dor de cabeça era a somatização dos problemas que eu carregava já desde os 6 anos de idade, porque justamente a professora, lógico que eu estou tentando fazer um compilado para ir e voltar para a pessoa entender. A professora, o que que ela fazia? E não era só comigo, né? Ela fazia o seguinte, ela, né, dava reguada, deixava de castigo, não deixava ir no banheiro, fazia xixi dentro da sala de aula, e isso tudo fazia com que eu e os outros alunos, não era só comigo, a gente passava por esses traumas, por essas dores, né? E automaticamente isso trouxe dores dessa infância e foi a partir daí que eu comecei a ter dor de cabeça. Porque justamente a forma dela agir era uma forma muito de reprimir, né? De ganhar a pessoa na força, né? De forma rígida, na verdade, né? E era um ensinamento talvez que ela acabou passando, hoje eu entendo que ela estava repetindo padrões, né? Isso fez com que justamente eu viesse para essa fase adulta com essa dor de cabeça que simplesmente era 2, 3 vezes por semana. E automaticamente o tempo foi passando, 30 dias após o luto, eu estava, né, lógico, tentando me recuperar da situação, não entendendo direito o que eu iria fazer, se eu voltaria para o mercado de trabalho como empregado ou autônomo, né, não sabia como me posicionar, com um nível de ansiedade muito alto, meu sono totalmente fragmentado, né, ia dormir, por exemplo, 10 horas, 2 horas estava acordado e não dormia mais, né, comecei a ter uma situação onde teve desidrose, que é problemas dessas bolhas nas mãos e nos pés, devido à ansiedade, então e ela dá uma coceira, dão bolhas, e começou no lado direito e depois, de um tempo, atingiu o lado esquerdo. Mas era apenas nos pés, não nas mãos. E eu não sabia que vinha justamente da somatização da situação que eu estava passando e enfrentando. Automaticamente, então, quando chegou 30 dias, quase que 30 dias, meio que contados assim, né? E eu tive um sonho, foi um sonho muito lúcido, assim, na verdade. Foi o sonho mais lúcido que eu tive. É como se a pessoa estivesse presente nesse sonho e ela dissesse assim, olha, entenda que aqui está tudo bem, faça a sua parte, que eu estou bem, está tudo tranquilo. É como se estivesse vindo me avisar de alguma forma. E quando eu acordei, parecia que a pessoa estava presente ali. E pode ser que foi alguma coisa assim, e está tudo bem, eu consegui compreender, eu soltei aquilo, né? Eu entendi que eu deveria soltar aquela situação e eu soltei. Só que eram 3 horas da manhã, foi quando eu acordei. E quando eu entrei 3 horas da manhã, acabei pegando o celular, mexi, entrei no Instagram, que eu encontro o professor Jair Soares com a propaganda dele sobre terapia. É aí que começou a trazer essa volta na minha vida, a mudar a forma de eu viver a minha vida,
Porque daí tudo que ele falava, eu pensei assim, bom, eu sempre fui muito de, tipo assim, ó, se viesse algo, eu nunca fui muito, eu não fui de duvidar. Eu simplesmente ia atrás, olhava, pesquisava, e se fizesse sentido para aquilo que eu estava sentindo naquele momento, eu iria dar um jeito de fazer. Eu sempre fui assim, tanto com terapia como outras coisas na minha vida. Se fizesse sentido para aquilo que eu estava vivendo, eu ia correr atrás. Eu pensei assim, bom, não tenho dinheiro agora, mas vou fazer no boleto e vou pagar, vou dar um jeito de pagar, né, a primeira parcela do curso e tudo mais para poder fazer. E aí eu fiz o curso no modo de flash a primeira vez, né? Porque você quer sair da dor e você quer também, às vezes, começar a trabalhar e entrar nessa profissão maravilhosa que é de terapeuta, mas tudo existe um processo, né? E aí fiz o curso, eu pensei, bom, vou fazer o curso uma vez, depois eu sei que eu vou fazer o curso novamente para me entender melhor aquilo que ele traz para a gente, né, dentro do curso. E foi o que eu fiz, né? Passei a primeira vez, escrevi tudo que eu poderia, anotei, trabalhei, não me reprocessei porque eu queria passar por um anjo, né, uma pessoa que pudesse me ajudar. E quando eu passei pelo anjo, era uma pessoa que não tinha experiência, né? E tá tudo bem não ter experiência. É normal a gente começar profissões novas na nossa vida sem ter experiência. E aí, foram 10 sessões, e na minha primeira sessão foi incrível, porque o que que acontecia? Na minha fase da infância, eu tinha muita dor de cabeça, e até os meus 12, 13 anos eu sempre tive muito problema de estômago, tipo assim, de vomitar mesmo, de colocar para fora aquilo que estava acontecendo. Ou seja, o nível de ansiedade era tão grande que o meu corpo colocava para fora de forma automática. Eu imaginava que era problemas de alimentação, mas na verdade não. Era um nível de ansiedade muito alto, e a forma de colocar para fora é tipo assim, estou pedindo socorro, o que que eu faço? Né? Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito fechada, justamente porque passei com essa professora com 6 anos, e eu fui uma criança que eu não dei problemas, tipo assim, de rebeldia, revolta, raiva, não obedecer aos pais, não. Eu sempre compreendia que a minha mãe já tinha trabalho demais com as minhas irmãs, eu sou o filho caçulo, mais novo, e eu entendia que eu não deveria dar trabalho, ou que eu deveria agir daquela forma, até mesmo porque eu entendia que ela deveria não ter esse compromisso, né? A criança acaba se ausentando disso, se anulando disso, porque ela acaba justamente saindo, né? E deixando o pai justamente tentar viver aquelas situações. Então, automaticamente, quando eu passei por terapia, na minha primeira sessão, eu somatizei, né? Eu acordei às 6, a terapia era às 7, eu acordei às 6, eu acordei com dor de cabeça, e eu acordei, né, com dor de cabeça, daí fui tomar café e tudo mais, fui ser atendido, e no final da sessão, eu simplesmente, né, saí da terapia e eu vomitei. Foi automaticamente algo, né, que aconteceu comigo. E por quê? Porque eu estava colocando para fora já aquelas primeiras situações que estavam na minha infância, porque a gente começa a trabalhar da infância até a fase adulta. Então, realmente é assim mesmo, a gente acaba somatizando tanto devido aos traumas, às dores acumuladas, né? E aí, automaticamente, né, foi algo que aconteceu mesmo. Inclusive, depois eu relatei para a pessoa que me atendeu, meu anjo, ele, né, até ficou meio assim, né, impressionado com a situação de somatizar, mas na verdade é algo natural, né? Porque a gente começa a colocar para fora tudo aquilo que nos faz mal. Bom, o tempo foi passando e aí eu fui reprocessando, foram 10 sessões, né? Na época ele não sabia trabalhar direito temático, a gente trabalhou alguns temas, mas depois poderia trabalhar outros. Enfim, mas naquele momento resolveu toda aquela fase referente ao luto, eu acabei não sofrendo pelo luto durante tanto tempo, eu acabei conseguindo me recuperar mais rápido, né? Eu acabei saindo dessa fase do luto, porque existe um processo para o luto, ele dura, né? Tem um começo, meio e fim, mas ele dura, depende de cada pessoa. Então eu consegui me reerguer mais rápido. E a partir do momento que eu consegui me reerguer mais rápido, então eu comecei o curso em maio, em junho, ok, dia 10 de julho eu comecei a atender. Então, eu fui reprocessado e eu comecei a atender justamente a primeira tutelada que veio justamente da plataforma. Era uma outra plataforma mais antiga, não era essa que eles usam hoje, e aí ela veio justamente para mim começar a fazer terapia. Então, foi dia 10 de julho que eu comecei a atender. A partir desse momento, do dia 10 de julho, eu pensei, bom, eu preciso entrar em ação, e eu sempre entendi que, para mim entrar em ação e para mim aprender, eu deveria colocar minha cara a tapa, né? Porque ou eu vou aprender e uso isso como profissão e eu vou conseguir sobreviver e viver disso, ou do contrário, não adianta eu investir numa coisa que depois lá na frente eu não vou usar. Não que não vai servir para mim como pessoa, porque vai servir, a terapia ela serve para você para a vida toda, né? Inclusive em qualquer coisa que você vai fazer,
Mas o fato é que, automaticamente, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre gostei de lidar com pessoas, né? Inclusive entender como funciona o meu emocional. Porque eu entendendo como funcionaria o meu emocional, é meio que padrão. Por mais que tem pessoas com mais problemas emocionais, outras menos, né? Mas a forma de lidar com a situação é a mesma. Automaticamente, eu acabei, então, entendendo isso naquele momento, né, fazendo a terapia. Trabalhei os meus traumas, minhas dores, a dor de cabeça sumiu, depois das 10 sessões eu não tive mais dor de cabeça. Hoje em dia, se eu tenho alguma dor de cabeça, ela vem devido ou à alimentação ou à falta de nutrientes que eu não tenho devido ao meu dia a dia, que acabo não colocando, né? Mas aquela dor de cabeça de ter problemas em aberto na mente, não, eu me tornei uma pessoa resolvedora dos meus problemas, dos meus desafios. E aí eu parei de carregar os problemas dos outros que estavam ali nas minhas costas. Comecei a colocar cada coisa no seu lugar e aí a vida justamente ela vai tomando um rumo, né? Lógico que no começo da terapia a gente tem a dúvida se vai funcionar o processo ou não, se vai dar certo ou não, mas a minha dúvida em 90 dias eu acabei justamente respondendo essa dúvida. Porque em 90 dias eu foquei tanto que eu fiz 350 sessões de terapia, porque eu precisava entrar em ação. Ou eu entrava em ação ou não ia funcionar, né? E às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, mas eu fiz 3 sessões, eu ainda não ganhei dinheiro. Fiz 10 sessões, ainda não ganhei dinheiro." Digo: "Olha, eu fiz 350 sessões e não ganhei dinheiro." Mas, né? Tudo vai daquilo que você deseja. Eu entendo que se eu vou plantar algo, ou eu vou passar pelo processo e eu vou transformar isso em força, em aprendizado, ou eu vou desistir na metade do caminho e simplesmente não transformar algo que eu gostaria e, né, aí vem a frustração. Ah, mais uma coisa que eu tentei e não fiz certo, não deu certo. Não, eu me comprometi comigo em fazer dar certo. Não importasse o tempo que fosse levar, mas eu entendi uma coisa, que a repetição faz você ficar bom naquilo que você faz. E quando você repete muitas e muitas vezes, você entende que é um processo para você melhorar em tudo que você quer na sua vida, né? A atividade física, o esporte, sei lá, qualquer outra coisa que você quer, você vai ter que repetir aquilo até você ficar muito bom. E aí foi o que eu fiz. E nesse processo todo dos 90 dias, e na época foi bem assim, quando eu fiz o meu futuro bom, porque tenho, né, que é a potencialização, eu não pensei em casa, carro, dinheiro, coisas que as pessoas querem comprar muitas vezes para ter o dinheiro, para ter o conforto. Eu pensei na minha agenda cheia. Eu visualizei a minha agenda cheia, porque se eu tenho uma agenda cheia, todas as outras situações vão se resolver, né? Exatamente, a Eliette colocou 350 sessões, né? É muita coisa. Mas quem tá determinado, não importa as horas que você passa, né? Um médico, quantas horas ele tem que estudar para atender as pessoas quando ele vai fazer residência? É muitas horas de estudo, muito, muito treinamento, muito, né? E assim também para terapia. E não me arrependo de fazer, faria novamente, né? Porque justamente eu compreendo que é um processo que eu escolhi buscar, eu escolhi estar, na verdade, fazer acontecer. Então, automaticamente, quando a gente vai passando por tudo isso, quando eu fiz a minha potencialização, eu olhei para o meu futuro e eu pensei, eu quero uma agenda cheia. Porque se eu tenho uma agenda cheia, automaticamente isso vai acontecer de pagar as minhas contas, os boletos e as coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, né? E foi o que eu fiz. Eu visualizei minha agenda cheia e foi de forma muito direcionada. Eu não tive dúvidas que eu ia ter uma agenda cheia, no entanto que, né, como eu falei, em 90 dias foram 350 sessões de terapia. São quase 100 sessões por mês, na verdade, né? Se fosse contar um pouquinho mais ou um pouco menos. De uma pessoa que não estava atendendo ninguém, é muita coisa. Só que, assim, as pessoas falam muitas vezes da seguinte forma: Wagner, ok, mas como que você fez tanta sessão? É porque justamente como eu trabalhei com marketing e vendas durante muito tempo, eu entendi que o meu nome precisava estar na boca das pessoas. As pessoas iriam lembrar de mim, de quem eu sou, quando elas iriam precisar de ajuda, elas iriam pensar, ó, tem uma pessoa aqui que eu posso indicar, né? Uma pessoa que tem o trabalho, que faz assim, eu conheço há algum tempo. Então eu comecei fazendo assim, falando com todo mundo que aparecesse na minha frente, não se tornando um chato, mas falando com as pessoas que estavam na minha frente para chegar nessas pessoas, né? Porque eu penso assim, um trabalho bem feito. Primeiro, assim, para você ser. Eu conheci uma pessoa, isso agora recentemente, que ela era melhor, ela tem o melhor salão no melhor bairro, no bairro mais rico de Santa Catarina, e é o salão mais com pessoas mais ricas de Santa Catarina.
E você conhecer uma pessoa que trabalha com pessoas de alto padrão e uma pessoa que está lá trabalhando de forma humilde, não tem problema nenhum. As duas pessoas podem atender muito bem, com excelência, com amor, com carinho, não tem problema. O fato é que depende da sua posição, aonde você quer chegar. Você quer chegar aqui e ficar aqui ou você quer crescer? Então, automaticamente, eu entendi que eu precisava crescer, precisava mudar esse padrão para chegar onde eu gostaria. E isso é um processo. Exatamente, que a Patrícia colocou ali, quem não é visto não é lembrado. E eu entendi que eu precisava estar na boca de todo mundo. Falem bem ou mal, o importante é eu estar lá. Sem se preocupar com o julgamento das pessoas, que a gente vai encontrar julgamento, tem gente que vai falar bem, tem gente que vai falar mal, e está tudo bem, é um processo que a pessoa está passando, é um olhar que ela tem para a vida, e não o meu olhar, né? Porque o meu olhar era justamente de fazer um negócio acontecer. E aí, consegui fazer isso, e aí é que entrou uma outra situação. Eu não sei, Ariane, há quanto tempo que você está atendendo como terapeuta? Eu já tenho 3 anos, vou fazer 4 agora esse ano. E eu Certo? atendi mais pessoas quando eu me tornei terapeuta também gratuitamente. Pois é. E, Célia, mais ou menos quanto tempo que você está? 2 anos, Wagner, 2 anos. Dois Fez anos? 2 anos em novembro. Uhum. Atendi numa ONG de mulheres combatentes, né, que chama a ONG, que era todo tipo de também de situações que a gente atendeu. Fui terminando o curso e já passando para a ONG. Então, assim, Uhum. eu gostei demais, muito mesmo. Acho que foram 100 atendimentos gratuitos por aí. Exato, exato. E aí, assim, por que que eu perguntei para vocês? Porque a Ariane talvez foi no evento da TRG em 2023. Você esteve lá, não? Ariane? Sim, eu estive no primeiro evento. Teve. Você lembra de mim lá no palco ou não? Não me recordo. Certo. Mas não importa, não tem problema. E aí, o que que acontece? Automaticamente, quando o professor falou do evento, né, tinham se passado 90 dias. Eu pensei assim, bom, como que eu vou nesse evento, né? A TRG na época estava com 20 mil terapeutas. Para 250 vagas, acho que era, se eu não me engano, em São Paulo. E aí eu pensei assim, bom, não, mas a primeira coisa que veio eu vou nesse evento. Eu já tinha decidido, eu vou nesse evento. E aí depois veio, bom, mas talvez eu não consiga ir porque automaticamente são 20 mil terapeutas para 250 vagas, é muito pouco. E eu teria que chegar ali entre os primeiros para pegar a vaga. E aí passou o dia, eu sei que o professor fez ali a live e tudo mais, ele disse, ó, vagas abertas para o evento da TRG Experience. E aí, quando eu fui ver, já tinham se passado 90 minutos e automaticamente, aliás, eu estava num atendimento, quando eu fui ver, eu tinha passado quase 1 hora e meia do lançamento. Eu pensei, bom, agora não tem mais o que fazer, né? Não vou ir no evento, mas vou entrar no site, vou ver, aí coloquei lá meu e-mail, coloquei lá meu telefone, mas a primeira decisão que eu tive lá atrás foi, eu vou no evento, nesse evento eu vou. E aí que o mais incrível que acontece, quando você decide, acontece. Não importa se é inconsciente ou consciente, mas se você decidir, vai acontecer. E quando eu decidi, passou isso era na quarta ou na quinta, passou sexta. Quando chegou sábado à tarde, o pessoal da empresa entrou em contato comigo, da TRG, dizendo o seguinte, olha, Wagner, teve um cancelamento e a gente gostaria, se você gostaria de participar, porque como você preencheu, os seus dados estão aqui. Eu disse, olha, eu quero participar, com certeza, não estava nem em casa. Eu quero participar, com certeza eu vou ir. Mas como que eu posso fazer para comprar? Eu estou sem cartão de crédito aqui e tinha que comprar no cartão ou Pix, alguma coisa assim. Ele disse, olha, quanto antes você conseguir fazer a vaga, melhor, mas eu não consigo reservar por muito tempo. Eu sei que passou os horários, eu vim para casa e naquele dia acabei comprando a vaga para o TRG Experience. Depois, local, avião ou ônibus ia ser algo muito mais aleatório. E eu comecei a entender que quando você decide aquilo que você deseja para sua vida, inconscientemente vai acontecer querendo ou não, se você decidiu, você vai estar lá. E aí teve o evento, né? A gente conheceu o professor, né? Tudo mais, a forma que ele trouxe a TRG e é uma forma encantadora, né? Automaticamente, eu pensei assim, eu vou dar o meu depoimento aqui na TRG, né? Porque era um evento com muito mais mulheres, né? Acho que era 90% lá eram mulheres e 10% homens, talvez, né? Exatamente, a Thaís colocou aqui.
sobre terapia. É importante buscar, se você gosta desse assunto sobre terapia, busque mais conhecimento, busque compreender, porque é um mundo fantástico quando você começa a entrar nesse mundo, porque é um autoconhecimento que você nunca mais perde, você vai levar para a vida toda, né? E aí, automaticamente, eu fui no evento e eu consegui dar o meu depoimento lá, né, onde eu falei da situação e tudo mais, das 350 sessões, e consegui fazer tudo aquilo que eu precisava. Então, isso foram 90 dias após eu ser atendido pela terapia, sair de uma situação de luto, lógico que foi julho, agosto, setembro, outubro, então o evento foi em outubro, então, né, tinha dado 90 dias, e aí eu comecei a entender que, para me chegar onde eu desejava, bastava eu continuar. Teve dificuldades, não vou dizer que a vida é uma linha reta, que você segue um caminho, né, e é aquele caminho, né, não, ele tem altos e baixos, você vai melhorando, melhorando, e continuei plantando, continuei fazendo as lives, falando com clientes e consegui, né, fazendo o que eu precisava, até eu conseguir buscar mais compreensão, porque assim, eu comecei a entender, não ali na primeira terapia, mas após eu comecei a me reprocessar, porque daí a gente começa a entender melhor e a gente se reprocessa. E por que que eu estava trazendo repetições de relações ruins para minha vida? Não que me trouxe dor na época, dentro da terapia, não, porque aquela não era emergência naquele momento e não somatizou, mas porque justamente estava vivendo essa situação de carência emocional, onde estava ligado isso. Quando eu comecei a buscar isso, eu comecei a ter crise de ansiedade, mesmo depois que eu já tinha passado por terapia, ter crise de ansiedade porque estava me trazendo insegurança, medo, desconforto. E como terapeuta, eu comecei a me reprocessar, a olhar para o meu passado e fazer esse trabalho. E aí não vinha dor, não vinha trauma, não vinha nada, e eu comecei a fazer algumas perguntas. O que isso está querendo me dizer que eu não estou conseguindo compreender? Que isso quer me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar? Eu comecei a fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias, até que eu consegui encontrar toda a situação e entender a minha repetição, o meu trauma, a minha dor que estava lá escondido de alguma forma, e ele se apareceu. Então, a partir daí foi uma outra evolução, que daí justamente automaticamente consegui compreender, e aí eu não caí mais nas situações de medos, insegurança, carência emocional, trazer pessoas para minha vida para tentar fechar lacunas, né? E aí foi mais um processo justamente que eu acabei passando e são processos, né, a vida, né? A gente vai evoluindo. E hoje já está fechando o horário daqui a pouco, e hoje automaticamente, o que que acontece, né? Passou 2024, passou 2025, eu continuei trabalhando, fazendo a TRG e tudo mais, meses com mais clientes, meses com menos clientes, e quando chegou novembro do ano passado, uma terapeuta falou para mim, na verdade, ela disse, Wagner, quanto tempo você está no negócio? Eu disse, olha, eu estou quase 2 anos, vai fazer 2 anos e pouco, tudo mais. Ela disse, nossa, eu vejo em você um potencial tão grande, mas eu acho que você até poderia mais se você faz isso em tempo integral, porque o que que acontece? Eu comecei a priorizar a minha vida também. Eu comecei a fazer atividade física, hobbies, comecei a fazer coisas que eu gosto, comecei a ter essa oportunidade, né, passear, fazer coisas que eu não fazia antes. Então eu comecei meio que nivelar a minha vida para ter uma vida mais tranquila, porque eu não tinha isso antes. Era totalmente um caos, né? Emoção ruim atrás de emoção ruim, passando por situações ruins. Então, a sua mente precisa desse descanso também, para você ter o gosto que a vida, ela tem que ser vivida da melhor forma possível. Então, fui meio que me adequando a tudo isso, criando uma agenda e tudo mais, mas nunca uma agenda muito como é que eu vou dizer assim, nunca uma agenda com uma quantidade X de clientes todos os meses, não. Mantendo aquele padrão que eu conseguia me manter e estava tudo bem, perfeito. O fato é, se você está confortável onde você está e está tudo bem, isso paga suas contas e realiza os sonhos que você deseja, perfeito. Você não precisa buscar mais caso você não queira. Mas o fato é que quando ela falou isso para mim, eu fiquei pensando, bom, ela tem razão, ela está quase o mesmo tempo que eu, né, mas atendendo mais clientes e fazendo em tempo parcial. Eu pensei, opa, vamos trabalhar aí que talvez eu precisa voltar para aquilo que é importante para minha vida. E foi o que eu fiz. Daí eu comecei novamente a fazer as lives, fazer patrocinado, eu comecei a divulgar o meu negócio, fazendo da forma certa, não procrastinando, não deixando para lá, colocando como algo importante. Automaticamente, não é que as coisas se transformam, não é assim, da noite para o dia. Que se você começa a ter um projeto na sua vida e você coloca em prática, eu me sentia perdido em algumas coisas ainda que eu precisava me ajustar. Por exemplo, ter uma agenda, não que eu não tivesse, eu tinha, mas organizar essa agenda e ter começo, meio e fim, começar a ter congruência em outras coisas da minha vida e em outras áreas. E eu comecei a fazer isso, vai fazer mais ou menos do ano passado para cá, de dezembro para cá, comecei a organizar, né? Então, no mês de janeiro, aí, às vezes as pessoas acham que foi ruim, mas tem pessoas que foi bom e tem pessoas que foi ruim, mas foram 82 atendimentos.
né? É uma quantidade boa, quase voltando para quando eu comecei lá atrás, né? De atendimentos, de clientes pagantes, alguma coisa ainda pro bono, mas a grande maioria pagantes, né? E para esse mês, e aí justamente, né? Esse mês de fevereiro, me alinhar e justamente dobrar aquilo que eu fiz e também dobrar os ganhos, né? Ver que eu consigo chegar nos patamares mais altos, sim, entender que justamente nós somos merecedores de viver tudo o que tem de bom nessa vida. E basta você acreditar em você justamente fazer por merecer, né? Entender que o dia começa e o dia termina, e você tem a oportunidade do dia de fazer o melhor que você pode. O fato é que as pessoas ficam perdidas, às vezes, em tantas coisas, né, na vida, e acabam se deixando levar por isso, e o tempo precioso que ela tem acaba se perdendo. E o tempo você não recupera, que é aquilo que você tem mais importante. E dentro desse meio tempo, eu vivi coisas aqui, né, coisas muito boas que eu não posso reclamar, depois que eu passei pela TRG, né, fiz coisas que eu nunca fiz antes, estive em lugares com pessoas maravilhosas, não posso reclamar. Foi um ano, assim, excelente, maravilhoso. Só que, se eu quero chegar a níveis melhores e ajudar ainda mais pessoas, eu entendo que eu preciso mudar aí a forma de lidar com o meu dia a dia e ter isso de forma mais organizada. Finalizando, hoje a minha vida, eu acordo muito cedo, eu durmo, não vou dizer muito tarde, mas eu respeito o meu sono, né, entre 10 e meia, 11 horas é o horário que eu vou dormir, mas automaticamente eu tenho um nível de energia muito bom, porque o que que eu comecei a fazer? Lá atrás eu comecei a passar por terapia, mas a minha alimentação estava ruim, eu não estava mais fazendo atividade física, os meus níveis hormonais deveriam estar tudo no chão, né, de arrasto, então eu comecei a trabalhar o emocional, fui para a alimentação, quer dizer, fui para a atividade física, o sono não estava regulado ainda, mas tinha alguma coisa para ajustar, então fui regulando o sono junto com a atividade física, e hoje eu já faço atividade física, né, que é natação, que é algo que eu gosto, me identifico, eu faço 3 vezes por semana, durmo muito bem, tenho uma alimentação muito regrada, lógico, final de semana eu como o que eu tenho vontade, não quer dizer que é em desespero, é como se fosse algo que eu fizesse para mim também, me presentear, mas e consigo ter um estilo de vida que muitas pessoas muitas vezes pagam muito caro para ter. Mas por quê? Porque eu tomo decisões todos os dias da minha vida para fazer isso dar certo, né? Então, por exemplo, hoje eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã eu vou fazer live, 7, 8 horas da manhã eu já vou atender, depois eu vou fazer natação, à tarde vou fazer, né, mais atendimentos e tudo mais, né? Leio, comecei a fazer inglês, que era uma coisa que eu tinha vontade, mas nunca conseguia dar continuidade, porque daí eu comecei a justamente fazer aquilo que eu tentei fazer lá atrás, mas não é que eu fracassava. Eu tentava fazer de uma forma, por exemplo, vou estudar inglês, a pessoa estuda 1 hora, você sai dali não querendo mais ver inglês nunca mais. Você começa a ter uma overdose de tanta informação, que era o que eu fazia, né? Então, hoje, automaticamente, a minha vida, o estilo de vida que eu tenho, é de uma vida com uma rotina saudável, né? Porque eu tento adaptar os atendimentos com aquilo que eu faço e automaticamente os resultados eles acabam tendo. Quando você tem uma vida mais organizada, uma agenda organizada e você sabe o que você vai fazer amanhã, você não está despreparado, você está preparado. E quando você está preparado, você também vai alcançar níveis maiores da sua vida, porque não tem como. Se você faz 80 atendimentos no mês, no outro mês você faz 100, não tem como você não crescer financeiramente. Você vai crescer em todas as áreas da vida. E aí eu comecei a priorizar o que é importante para mim. Existem outras pessoas, existem mães, irmãos e tudo mais, existem sim, mas o fato é o que é importante para mim. Durante muito tempo eu me encaixei na vida das pessoas vivendo o sonho delas. Agora eu já não me encaixo mais. Agora eu vivo os meus sonhos e eu vou realizar todos eles conforme o tempo que eu estou aqui e com a certeza que justamente eu vou chegar aonde eu quero chegar. Entendeu? Não sei se eu falei de mais ou de menos. Não, foi ótimo, foi maravilhoso. E assim, vocês Acho, maravilhosa. acho que cortou um pouquinho quando você falou, Ariane. Às vezes pode ser a internet. Eu falo assim, a sua vida, né, seu histórico de vida foi belíssimo e você só tá aqui porque você fez terapia, porque você é terapeuta e fez terapia. Isso. Se você não tivesse feito terapia, você tava com enxaqueca até hoje, estava vomitando até hoje, não tinha desenvolvido. Então foi através da terapia, do seu autoconhecimento, que você deixou de viver a vida do outro, pro outro, em função do outro. E Isso. você se priorizou. Você se Isso. colocou em primeiro lugar, isso não é egoísmo, né?
a gente tem que para cuidar do outro, para cuidar de quem a gente ama, né? Então, assim, é maravilhosa a sua história de vida, viu? Que Deus continue te iluminando, abençoando cada vez mais. Tenho certeza aqui que muita gente deve ter se identificado. Vai ficar gravada essa conversa, se você se identificou, né, ou conhece alguém que precisa escutar, transforma, salva vidas, né? Cada um tem um pouquinho para compartilhar e doar da sua história. E às vezes uma fala aqui do Wagner, minha, da Célia, pode virar a chave, pode transformar a vida de alguém. Foi um ensinamento total para quem estava procrastinando aqui, né? Já foi um encaminhamento, né, Célia? Com certeza. Wagner, foi muito boa a sua colocação, sua história real, uma história de superação, com certeza tocou a todos nós, tocou a mim. Teve momentos que você falou para vocês, nossa, é eu aí também, né, nessa história. Então, como é bom a gente compartilhar. É poucos minutos, mas é um minuto rico em conteúdos, em falar a realidade da nossa vida. Porque um terapeuta, ele é humano. Então, a gente passa muitas situações, né? Muitas situações. E a gente está diante de uma pessoa também que você olha e pensa, nossa, eu já passei por isso. E aí você sabe que vai sair. Porque a terapia é para isso. Quando eu me encaro, quando eu deixo ser vista, ouvida, eu saio daquele lugar que eu estou. Então, parabéns pela sua história, parabéns pela sua conquista. E essa entrega sua, né, pela terapia, me ajudando cada vez mais as pessoas, a constância dos seus assistidos, que seja cada vez mais também, para todos nós, porque quando a gente passa pela terapia, o mundo melhora, com certeza. Isso. Exatamente. Ele planejou, né, 350 atendimentos, olha a doação de tempo. Olha só, né? Muito. Da plantação e depois da colheita. Se a colheita. Planta morango, vai colher morango, não é? Então, com certeza. A Patrícia falou que superação é isso que a gente está vivenciando, uma superação de história de vida. A terapia, ela traz o seu autoconhecimento, ela traz a sua força, né? Ela traz a sua potencialidade, porque tanta dor, tanto trauma, né? Ele tinha, né? Na época lá da escola, na vida dele hoje, ele passou por luto. Quantos de nós, eu mesmo tive vários lutos na minha família, isso trava a gente porque dói muito. Muito. Né? Então, assim, a terapia vai ajudar você a esquecer, a aceitar? Não, mas vai ajudar você a lidar melhor com essa dor, porque você não pode parar, né? Não podemos parar. A vida continua. Então, a terapia vai ajudar você a lidar melhor com essa dor, com essa perca, né? Foi maravilhoso, Wagner. E aqui, gente, se você se identificou, né, com isso, se você quiser saber mais sobre o assunto, né, depois vocês podem falar comigo, com a Célia, com o Wagner, a gente está à disposição para esclarecer mais, que aqui é só uma pincelada, né? Isso. Mas a gente vai deixar o contato do Wagner, se, né, quiser conversar com ele, falar um pouco mais, né? Fique à vontade para fazer pergunta, comentar aqui depois, a gente responde, não é? Isso, exato. E aqui para finalizar, né, da minha parte, muitas vezes a gente fala, né, que você não pode mudar ninguém. Mas na verdade essa fala é um pouco limitada, porque como que a gente muda a vida das pessoas? De que forma que a gente consegue tocar a vida delas? Quando eu terminei a terapia da TRG, e é algo que eu trouxe desde o começo comigo, que eu entendi que eu sou a luz na vida das pessoas, ok? A pessoa está na escuridão, traz a pessoa à luz. Porque assim, a TRG ela existe, ok? Ela existe, isso é fato, mas ela não vai chegar até as pessoas sozinha. Ela precisa de pessoas que vão conversar, falar, inspirar, trazer para o nosso lado. E desde quando eu me tornei terapeuta, eu entendi que eu era luz na vida das pessoas. Por quê? Se eu entendo que eu tenho algo que é muito poderoso, como o professor fala, né? Você vai ter poder nas mãos de ajudar as pessoas e tirá-las do fundo do poço, de eu fazer com que elas olhem para cima e ver uma luz no final do túnel.
eu trouxe isso para mim como uma verdade, algo que eu carrego. Eu tenho certeza que se a pessoa for fazer terapia comigo, não importa, pode ser interagir com outra pessoa, mas comigo, eu tenho certeza que ela vai sair do fundo do poço, que ela vai prosperar, que ela vai viver uma vida boa, que ela vai justamente chegar onde ela deseja, porque eu sei aonde eu cheguei. Se eu conseguir chegar, ela também consegue. Lógico que cada um tem o seu momento, é o processo, mas é uma convicção que eu tenho comigo, que automaticamente, se as pessoas se dessem a oportunidade justamente de buscar mais, conhecer mais e tudo mais, a gente pode sim mudar a vida do outro, porque automaticamente é como se você soubesse o caminho. Os traumas estão na cabeça daquela pessoa, mas o caminho quem sabe fazer para chegar somos nós, os terapeutas. E automaticamente a gente vê que a pessoa consegue sair, como até hoje eu estava atendendo uma cliente, ela disse assim, Wagner, de onde você apareceu? Porque você parece um anjo. Porque eu passei por tantos traumas, tantas dores, tantas coisas ruins, que agora eu não sinto mais nada dessas dores. A minha vida mudou completamente. A pessoa sai dali sorrindo, feliz, leve, alegre, de uma coisa que ela carregou durante tanto tempo, que ela já não suportava mais. E quando a gente entende que a mensagem chega, é porque deu certo aquilo que o professor falou lá atrás, né? Você veio aqui para mudar a vida das pessoas. Você tem um poder nas mãos que você pode fazer isso com qualquer pessoa, se assim elas permitirem, né? Então eu trago isso para mim e isso é uma verdade que para mim não se anula, é algo muito forte dentro de mim. Amém. Graças a Deus, é uma benção na vida de todos, né? Então, para a Exato. gente encerrar aqui nesse momento, eu convido a todos novamente a fazer a respiração para a gente fechar, né, tudo isso, essa sintonia especial que teve aqui, né? Acalmar esse sistema parasimpático. Então, vamos fazer novamente a respiração, por favor. Fecha os olhos, inspira, puxa pelo nariz e solta lentamente pela boca. Mais uma vez, por favor. Talvez hoje não tenha vindo a resposta, mas veio uma pergunta. O processo, então, já começou. Se algo tocou em alguém aqui na live, não ignore, peça ajuda, procure ajuda. Você não está sozinho. Deus colocou aqui os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, profissionais da área da saúde para te ajudar. Eu agradeço, Walter. Muito, muito obrigado. Viu? É uma história linda. Com certeza incentivou e ajudou muita gente. Eu agradeço muito a sua presença, por você nos doar o seu tempo, porque o que nós temos que dinheiro no mundo nenhum compra é o tempo. Então, eu estou muito grata por você trazer o seu conhecimento, o seu tempo aqui para nós, né? Então, esse foi o Terapia Cash, terapia na vida real, histórias reais, terapia ao vivo. E a gente se encontra na próxima terça, às 7 horas. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Walter. Fiquem bem. Gratidão. Até mais. Até mais.